Bom dia, primeiro ano. Beleza, gente? Como vocês estão? Joia, hein? Acabaram a semana de avaliação. Eu quero parabenizar alguns alunos que tiveram um desempenho acima da média, né? Assim, o professor, nessa questão de videoaula, de aula pelo Zoom, é essencial a gente perceber que o aluno tem aprendido, que alguns alunos têm atingido a boa compreensão do assunto. E eu fiquei feliz com a avaliação de vocês, pelo menos com 75% da turma que realmente tiveram um desempenho. Estou tentando abrir aqui a parte das notas, que eu não posso falar nota, mas eu posso mencionar assim, os alunos que tiveram um bom desempenho. Mas eu já posso adiantar que Nadine teve um bom desempenho, Camille, Evelyn Almeida, eu gostei muito da avaliação oral. Teve meninos também, tivemos Guilherme Góes, teve algumas respostas bem convictas dele, eu percebi que é realmente alguém que está estudando. Diversos outros alunos, né? Deixa eu ver aqui se já. Sim. Mais quem aqui? Em literatura principalmente, viu? Literatura, alguns alunos. Letícia foi muito bem nas duas avaliações, eu gostei. Murilo também. José Rodrigo. João Vitor me surpreendeu, gostei. Guilherme Góes, já falei. Gabriel Tavares também. Evelyn Almeida, excelente. Camille também, falei já, foi? É isso aí, pessoal. Fico feliz de ter percebido que vocês realmente estudaram, realmente têm acompanhado. São os alunos que eu recebo as atividades, né? Os alunos que entregam a atividade. Então eu sei que esses alunos de fato estudam, assistem a aula, às vezes comentam alguma coisa da aula comigo, às vezes eu percebo que eles realmente assistem, já que o número de visualização é abaixo do número de alunos da turma. Então tem aquela porcentagem que realmente tem cumprido com a proposta. Então, muito obrigado pelo desempenho de vocês. Se sintam parabenizados, tá bom? Quando sair a nota no final da unidade, vocês vão ficar realmente felizes. Os pais de vocês também vão ficar felizes pelo desempenho que vocês tiverem. Aula de gramática hoje, hein? Vão ganhar um recesso aí, né? Vão não, vamos ganhar um recesso, né? Coisa boa para todos nós. Nossa aula de hoje, pessoal, ortografia, tá bom? Página 27. É um assunto que eu sei que vocês vão olhar e vão dizer: ah, professor, isso aí pra gente, a maioria de vocês tem uma boa qualidade de escrita. Como é que eu percebo isso? Através da redação. Na redação, quando nós temos erros ortográficos, são erros mais complexos. Coisas bobas, vocês não erram. Isso mostra que vocês realmente têm uma boa capacidade de escrita. Então, mas tem alguns pormenores que atrapalham qualquer pessoa. E é isso que eu vou focar nesse assunto, tá? Tá bom? É isso que eu vou focar nesse assunto. As questões mais complexas da questão ortográfica, aquela que pode gerar dúvida. E mesmo assim, eu dividi esse assunto em duas etapas, justamente porque acabou a avaliação. Hoje é segunda chamada, tiver alguém que está assistindo aí que esqueceu. Segunda chamada é hoje, precisa ser hoje. Então, vou dividir em duas etapas. Hoje vamos observar somente alguns pontos específicos. E na outra semana, quando voltar do recesso, eu vou pegar essa parte aqui das dúvidas, na página 30. Na página das dúvidas, a questão do uso do porquê, que é muito bom. A questão do demais e do demais. Isso aí vamos ver na próxima semana, tá bom? E também palavras homônimas e parônimas. Hoje vamos observar coisas mais básicas, tá certo, gente? Vai rodar um vídeo aí com os conteúdos que eu programei e a explicação e a atividade de cada também, tá bom? Aguardo a atividade de hoje. Bom recesso, bom descanso, recuperem-se fisicamente, emocionalmente, para que possamos retornar novamente a esse esquema com uma satisfação maior, com uma vontade maior de aprender, tá bom? Tchau, tchau, bom descanso, aproveitem, gente. Tchau, tchau. Pronto, pessoal, vamos lá? Ortografia, parte 1, na página 27. Usos das letras K, W e Y. Nesse momento entra aquela questão do estrangeirismo, algo que nós estudamos na aula anterior, certo? Em siglas, abreviaturas e símbolos de termos científicos de uso internacional. Exemplo, quilograma. Ao se referir a 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos e por aí vai, nós devemos usar a sigla K e G. Por que isso? Porque é uma sigla internacional, tá bom? A mesma coisa acontece com o potássio, elemento da tabela periódica.
Esse K, que representa o potássio, é algo reconhecido internacionalmente. Então, mesmo no nosso idioma, temos que respeitar, certo? Em transcrições de palavras estrangeiras, olha só, estrangeirismo aí, hein? Hobby, uma palavra que aos poucos foi sendo inserida no nosso vocabulário do dia a dia, deve ser respeitada a sua escrita original, que é com Y no final. Em nomes próprios estrangeiros não aportuguesado, notem, não aportuguesado, e seus derivados de Darwin, darwinismo, ambos devem ser escritos com W. Algo que acontece com o meu nome, como vocês sabem, talvez nem todos saibam, meu nome foi aportuguesado. O meu William é com U e não com W. Então, quando não é aportuguesado, tem que ser respeitado. Uso a letra H. De forma resumida, como vocês estudaram comigo na unidade anterior, a letra H não tem valor fonético, não tem um som próprio, tá bom? Mas o que acontece com o uso da letra H na questão ortográfica? Nós devemos respeitar a questão da etimologia, quando aquele nome vem de uma origem de outro país, ou quando foi escrito originalmente há muitos anos com H, acaba em algumas situações tendo que ser respeitado. A questão também do dígrafo, algo que nós também estudamos já, que são duas letras com um som, como acontece em chuva. E também na questão das interjeições, certo? Quando você faz isso é uma interjeição. E esse é com H, tá bom? E também termos que possuem hífen, quer dizer, palavras compostas como sobre-humano. Nessa situação, o H também deve permanecer. Uso das letras G e J. Na maioria das vezes, é necessário conhecer a origem da palavra para discernir se a grafia é com G ou J. Aí entra a questão da leitura, né? Quem lê muito conhece muitas palavras. Então, a pessoa que lê bastante, ela tem pouca dificuldade com ortografia, porque ela é uma conhecedora de palavras, certo? Tem um destaque aqui, ó. Note que algumas vezes a construção é alterada devido à fonética. Olha só que interessante, ó. Apesar de agir ser com G, quando você conjuga na primeira pessoa eu ajo, você coloca com J, modificando até mesmo o radical da palavra, como nós já estudamos. Acontece algumas vezes, tá bom? Nesse caso, é modificado por uma questão fonética, uma questão do som. Para não ficar eu ago, então coloca o J. Mesma coisa com monge no masculino. Feminino, monja, que dessa vez é com J, por questão fonética. E coragem, corajoso, por uma questão fonética, tá bom? Por a questão do som, acontece essa alteração na palavra. Uso do CH e do X. Depois de ditongo, usa-se X. Outro assunto estudado na unidade anterior, hein? Ameixa tem um ditongo ali, ó. Olha só, uma vogal e uma semivogal. Então, nessa situação, eu devo usar o X e não o CH. A mesma coisa acontece com eixo. Depois de sílabas que se iniciam com em, usa-se o X. Enxada, enxaqueca, enxofre. No momento da dúvida, lembra dessa dica. Vocábulos, ou seja, palavras com origem indígena ou africana. Novamente, tem que ser respeitada a etimologia da palavra, a origem dela, a história dela. Devem ser escritas com X, ó. Abacaxi, xará são exemplos disso. Quando é que eu vou usar o CH? Na questão dos dígrafos, novamente, ó. Bucha, charque, cochilo, ficha, são palavras que possuem dígrafos, ou seja, duas letras com um único som. Nesse caso, deve ser utilizado o C. Atividade para casa, bem pouquinho, tá bom? Página 36 e página 37, para fazer tranquilo durante esse recesso. E olha, gente, aproveitem, descansem bastante para voltar revigorados, tá bom? Tchau, tchau, um abraço.